Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Nós temos algumas coisas, alguns hábitos ao falarmos que mudam completamente o sentido das coisas. Uma chamada, com licença aqui. Alô? Sim, é o Carlos? Ô, Raimundão, tudo bem com você? Tudo jóia? Mais ou menos? Mas o que foi que houve com você? Eu não sabia, não. Tem mais ou menos um mês, você colocou um stent. Você colocou um stent, tem mais ou menos um mês. Na coronária esquerda. Ah, tem um histórico familiar, né? E o que? Há 15 dias tirou a vesícula. Então você colocou um stent e tirou a vesícula. Então você é um cara muito corajoso, hein? Porque isso dói muito. É corajoso e também é habilidoso. Eu sei, eu estou brincando com você. Eu sei que foi dada anestesia. Você não me disse que você colocou um stent e que você tirou a vesícula? É impossível você colocar um stent e é impossível você tirar a vesícula. Alguém colocou um stent em você e alguém tirou a sua vesícula. Eu sei. É só para mostrar que algumas coisas têm um sentido dúbio, né? Isso, anestesista... O anestesista teve que pagar adiantado, eu já sei como é que é a história. Mas você pagou o anestesista e depois o cirurgião veio e fez a cirurgia. Então você, na verdade, não colocou um stent. Um stent foi colocado em você. E você não tirou a vesícula. A sua vesícula foi extraída. Então existe uma outra pessoa aí. Então você foi submetido a duas intervenções. Intervenção. Isso. Porque ninguém pode dar anestesia em si mesmo e fazer uma anestesia em si mesmo. E como é que vai a vida espiritual? Tudo bem? Ah, você pretende? Joia, é aos domingos, de 9 a meio-dia, você pode ir, nós estamos esperando você. Então você pretende ser cristão? Pretende ser cristão? Então você vai à igreja domingo agora? No outro domingo, né? Tá, então você vai ser cristão. Certo. Mas você é outro cara, você é um autodidata, você é um sujeito muito habilidoso. Porque ser cristão é preciso muita habilidade, hein? Eu estou brincando com você de novo. Quer dizer que você vai à igreja domingo, você vai reconhecer que é um pecador, você mesmo vai dar um fim nos seus pecados, e você mesmo vai ser justificado e você vai ser reconciliado com Deus. E você vai, no caso, resgatar-se a si próprio. Exatamente. Você deseja ser cristão, mas para ser cristão é preciso a intervenção de uma outra pessoa. Quem é? Jesus Cristo, exatamente. Então, ninguém pode decidir, eu vou ser cristão. Ele pode até dizer isso, eu vou ser cristão, eu quero ser cristão, mas nesse desejo ele vai ter que submeter-se a uma intervenção. Sim, é uma intervenção espiritual. Exatamente. E tem que ser uma coisa sincera de coração, não é uma fé apenas intelectual que você entenda. Sei.
Você vai... Isso. Isso. Jesus convence você, o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus, tanto faz, convence você da tua natureza pecaminosa. Então, a intervenção de Jesus, do Espírito Santo e da palavra é essa. Ele vai intervir em você e você vai se convencer de que é uma pessoa pecaminosa. Segundo, você vai se constranger dessa condição pecaminosa, e isso vai ter que ser feito do fundo do seu coração, do seu entendimento, do seu espírito. Você vai, no caso, querer reconciliar-se com Deus, entrar num processo de perdão dos pecados, isso, e de uma regeneração, de um novo nascimento. Isso. Então, você vê que você deseja ser cristão, mas você também vai precisar de uma intervenção de alguém que está espiritualmente acima de você, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e atualmente quem gerencia toda a vida cristã no mundo é o Espírito Santo de Deus. É importante que você leia a Bíblia, que você leia as Escrituras. Sim. As diversas passagens, começa pelo Novo Testamento. Então você vê que para ser cristão, você precisa de uma intervenção soberana. Não vai cair aí em certas doutrinas que dizem que não é preciso uma intervenção soberana. O homem sozinho não pode resgatar-se. O homem sozinho não pode perdoar os seus próprios pecados. O homem sozinho não pode reconciliar-se com Deus. O homem sozinho não pode justificar-se. Ele pode fazer isso, reconhecer sua natureza pecaminosa, ter o desejo de ser uma nova criatura, mas tudo isso vai ser colocado aos pés de um soberano, que é nosso Senhor Jesus Cristo, representado hoje pelo Espírito Santo de Deus. Lembra quando nós falamos que você colocou um stent e que você tirou a vesícula, e eu disse que isso seria impossível? Também é impossível você ser um homem cristão sem uma intervenção soberana. Isso, nas suas cirurgias, não houve dois soberanos aí, o anestesista e o cirurgião? Então, também na formação de uma identidade cristã, você vai precisar submeter-se à intervenção soberana. É isso que muita gente não entende. Exatamente. Mesmo pessoas boas que fazem caridade. Porque Jesus não é apenas mestre como eles querem que Jesus seja. Eles querem que Jesus entre na vida deles sem nenhuma intervenção. Eles acham que sozinhos podem depurar-se de seus pecados, serem feitos justos perante Deus, se, digamos, reconciliarem com Deus sozinhos. Isso é fantasia, é lógico. Então é preciso, para você ser um homem cristão com uma identidade cristã, que você, do fundo do teu entendimento, você tenha a disposição de submeter-se à soberania da palavra de Deus, à soberania de Jesus ou do Espírito Santo de Deus. Então, sem uma intervenção soberana, não há formação de um caráter cristão, tá? Você não é, no caso, reconciliado com Deus, nem é justificado. Sim, aquele teu vizinho que te convida sempre para ir lá, né? Naquela casa de caridade, mas acontece que é outra coisa, não é cristianismo. Lá eles pensam que o homem pode resgatar-se, remir-se e fazer tudo sozinho. Como se um paciente pudesse dar anestesia
a si próprio fazer a sua própria cirurgia. Uma das coisas mais simples para a formação de um verdadeiro caráter cristão é isso: é entender, reconhecer e aceitar de fundo de coração que sem uma intervenção soberana nós não podemos ser cristãos. Existem pessoas boas, caridosas, benevolentes, existem. Mas são também relutantes em aceitar a atuação de um soberano, porque são muito boas, muito caridosas e muito benevolentes. Mas quando você chega e prega o evangelho, eu não quero saber de religião. Eu não quero saber de Jesus, eu tenho Deus. São chamados deístas. Eles pensam que as suas obras vão torná-los dignos e honrosos perante Deus. Isso aí é doutrina humanista, nada tem a ver com a fé cristã. No cristianismo, obrigatoriamente, você tem que submeter-se à ação soberana. Isso. E quem é soberano não é o pastor, não é o diácono, não é o padre, não é o mestre, é nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem poder e autoridade. Você tem aquela passagem na Bíblia, tem várias delas, uma delas em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro nome existe salvação, somente no nome santo de Jesus. Em nenhum outro nome existe salvação, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem santo, não tem santa, não tem padre, não tem pastor, não tem diácono, não tem mago. Ninguém tem legitimidade nem autoridade espiritual para tirar a nossa natureza pecaminosa. É preciso a intervenção soberana de nosso Senhor Jesus Cristo, ou do Espírito Santo de Deus, ao qual Ele, Jesus, outorgou esse poder. Porque ele tem deidade junto com Jesus. Exatamente. O Jesus mestre é para ensinar, é para, no caso, aprimorar você dentro da fé cristã. Ele vai ensinar você que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, ser benevolente, manso, caridoso, perdoador. Isso é a ação do didata, a ação do Mestre Jesus. Mas existe, antes do Mestre Jesus, a intervenção do Senhor Jesus, do soberano Jesus. Isso. Primeiro, a soberania de Jesus. Cuidado, porque existem muitas seitas e doutrinas em que Jesus está proibido. Eles proibiram Jesus de se manifestar como Senhor e soberano. Eles não suportam Jesus como Senhor e soberano. Eles tiveram a ousadia de fazer isso e estabelecer que Jesus vai ser sempre mestre. Mestre Jesus! Sempre mestre, uma vez mestre, sempre mestre, nunca Senhor e soberano. Isso não é cristianismo. Isso aí, mal falando, é um jesuísmo, mas não tem nada a ver com a formação de um caráter cristão. Para que haja a formação de um caráter cristão, de uma identidade cristã legítima perante Deus, é preciso que você se submeta à soberania de nosso Senhor Jesus Cristo e da palavra revelada. Você se submete, Ele intervém soberanamente, te justifica, te reconcilia com Deus, e você vai entrar depois num processo de regeneração, que vai durar a vida toda. Exatamente. A gente treina a perdoar, a gente se condiciona a fugir das coisas pecaminosas,
das coisas profanas, nós vamos aos poucos conseguindo identificar o que são doutrinas e seitas que são hereges. Nós vamos aos poucos aprendendo a saber o que é santo e o que é profano. Nós vamos aprendendo a perdoar, a sermos misericordiosos e a sermos sábios também. Sim, exatamente. O Espírito Santo faz essas duas coisas, convence você da sua natureza humana e pecaminosa, faz todo aquele processo que é feito por Jesus, mas por intermédio do Espírito Santo. Isso. Aí você tem um caráter cristão, aí você passa a ser um homem salvo. Agora você compreendeu que sem a intervenção de um soberano é impossível. Não adianta, você pode fazer caridade à vontade, você pode ser bom, misericordioso, mas se você tiver a soberba ou a vaidade de recusar a intervenção soberana de Jesus ou do Espírito Santo, você nunca vai ser cristão. Vai ser uma pessoa boa, vai ser uma pessoa rica em, digamos, atitudes benevolentes, mas nunca em boas obras legítimas, porque é preciso que as obras sejam legitimadas por Jesus. É preciso. Isso. Tá bom, meu amigo? O que, Raimundão? Tá. Essa semana tá meio difícil para mim. Na outra semana eu te ligo, tá bom? A gente conversa mais um pouco. Tá bom? Tchau, tchau. Aquele abraço. É muito prazer em falar com você de novo. Tá? Tchau. É o meu amigo Raimundo. Ele disse que colocou um stent e tirou a vesícula. Impossível, certo? Você consegue colocar um stent? A não ser que você seja um cardiologista. Você consegue tirar a vesícula? Só se você for um cirurgião, certo? Então, o homem não pode ter uma identidade cristã, uma legitimidade cristã perante Deus, sem ele submeter-se a uma ação soberana da palavra e do Espírito. Seitas e doutrinas em que Jesus não entra nunca como Senhor e soberano e só entra como mestre, podem ensinar coisas um tanto lacrimejantes que agradam ao coração do homem, até mesmo emocionam, mas não transformam o nosso espírito num espírito reconciliado com Deus ou justificado perante Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é Senhor e soberano. Eu tenho enfatizado isso muito em diversos vídeos. Tenho enfatizado, tenho sido repetitivo propositalmente, porque eu vejo como muita gente está mergulhada no erro por não compreender ou não aceitar uma coisa tão simples. Mas sabe o que é? Não é dificuldade desse entendimento, é o coração endurecido, é o homem que quer passar à frente de Deus. Há coisas que somente Jesus e o Espírito Santo podem fazer, mas o homem dos tempos modernos acha que pode tudo, até mesmo chegar às regiões celestiais por meios próprios. Isso é uma grande fantasia. Que Deus abençoe você. Desculpe esse telefonema, mas que ele tenha sido útil. Até a próxima vez. Muito obrigado.